Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bom, eu vou dar início à nossa segunda aula de monitoria. A primeira aula, a gente falou um pouco sobre os sujeitos do processo, capacidade das partes, custos, despesas e honorários sucumbenciais. Falamos também sobre litisconsórcio, intervenção de terceiros e atos processuais. Se você ainda não conseguiu assistir a primeira aula, ela está salva lá no canal do YouTube da monitoria. Então, eu aconselho vocês que deem uma passada lá e assistam o primeiro vídeo. Bom, nessa aula a gente vai começar a falar da linha do tempo, da linha do tempo processual. Essa, na minha opinião, é uma das partes mais importantes desse conteúdo. É a parte que, se você não entender, você não vai entender o resto da matéria, também não vai entender processo civil 2, por exemplo. Então, eu coloquei aqui a linha do tempo para a gente começar a falar sobre ela, e a gente vai falar sobre petição inicial, sobre tutelas, sobre audiência, e vou tentar começar com vocês respostas do réu. Como eu disse, essa é uma parte muito importante da matéria. Então, se você tiver dúvida e depois estiver assistindo essa aula gravada, tiver dúvida principalmente sobre a parte de tutelas, que eu sei que é uma matéria mais complicada, que muita gente tem dificuldade para entender, me procura, tá, gente? Não fica com dúvidas sobre essa parte da matéria, porque ela é essencial para você entender todo o resto, tá? Todo o funcionamento, tudo, basicamente tudo, para você entender essa relação processual, porque na primeira parte a gente viu quem pode ser parte, como que funciona a capacidade, quem tem capacidade para ser parte, quem tem capacidade processual. Então, a partir daqui, a gente vai começar a entender do começo até o final como que a gente faz para chegar na sentença de mérito, tá? Então, ó, aqui eu coloquei para vocês a linha do tempo do processo, né? Desde a petição inicial até a sentença, que é o final, né? E aqui o cumprimento de sentença, que a gente vai executar a sentença, né? Então, hoje a gente vai começar vendo a petição inicial. Vamos passar por recebimento, citação, audiência preliminar de conciliação e mediação, até a resposta do réu. Vamos lá. Caso alguém entre aqui e tenha dúvida, pode ligar o microfone, tá? E fazer pergunta, enfim, que daí eu vou responder. Vamos lá. Petição inicial. Petição inicial é o documento que dá início ao processo judicial. É a nossa peça inaugural. É na petição inicial que o autor ele vem fazer o seu pedido, que ele vem contar os fatos e fazer seu pedido, expor pelo que ele está movendo a máquina judicial, né? Deixa eu passar aqui. A petição inicial. Então, a gente tem que entender o que é demanda e o que é petição inicial. A demanda é o ato pelo qual alguém, no caso o autor, pede ao Estado a prestação da tutela jurisdicional, exercendo seu direito público subjetivo de ação. E o veículo pelo qual se manifesta a demanda é a petição inicial. Então, como eu disse, o documento que inicia todo o processo. Bom, como eu disse para vocês, que a petição inicial e a demanda é a petição que traz a demanda para a gente buscar a sentença, né, a resolução do mérito. A petição inicial e a sentença, elas têm que ser congruentes. O que é isso? Elas têm que estar de acordo. Eu não posso, na petição inicial, pedir X, falar sobre X, e na sentença vir Z. Eu não resolvi o mérito. Então, não alcancei essa tutela jurisdicional pelo qual eu vim buscar, entendeu? Então, petição inicial e sentença, elas têm que ser congruentes. Mas também a petição inicial ela tem alguns requisitos que devem ser seguidos. Quanto à sua forma, a petição ela só pode ser escrita e ela deve estar assinada por um advogado. Então, quanto à forma, a gente tem
esses requisitos, ó, forma escrita e assinada por advogado. Quanto aos seus requisitos em si, o artigo 319 do Código de Processo Civil, ele traz para a gente, nos seus incisos, alguns requisitos que eles devem ser seguidos. A petição inicial deve trazer esses requisitos. Eu coloquei aqui, ó, para vocês, de uma forma mais resumida, mas eu também trouxe o artigo para a gente dar uma olhada, tá? Ó, como eu disse, forma escrita e assinada, qualificação das partes, né? Do autor e do réu, o máximo de informações possíveis que vocês conseguirem colocar nessa petição inicial, para identificar, para facilitar a citação, enfim. Qualificação das partes, então, nome, documento, endereço. O endereço eletrônico também é muito importante, porque hoje as citações para audiência de conciliação e mediação, por exemplo, as audiências acontecem online. Então, é muito importante que você já forneça o endereço eletrônico seu, quando você está ingressando com a ação, e se você souber também o da parte contrária. Bom, tem que trazer a causa de pedir, né? Os fatos e os fundamentos jurídicos, o pedido imediato, que a gente vai ver lá na frente, o valor da causa, muito importante também. Quais as provas que você quer produzir? E a gente vai ver, quando estiver estudando as provas que o autor quer produzir, elas têm que ser ditas, né? Têm que ser especificadas na petição inicial. Esse é o momento. Então, aqui é um requisito, está lá no artigo 319, provas a serem produzidas. E a opção por audiência de conciliação ou mediação. E a gente vai ver mais para frente um pouco sobre audiência de conciliação ou mediação e o que acarreta isso, se ela quer participar ou se não quer. Então, aqui eu copiei para vocês ó, o artigo 319, ó, a petição inicial indicarada. E nos incisos tem todos os requisitos da petição inicial. Esse aqui é um artigo importante para vocês saberem, tá? É um artigo que vocês sempre vão usar, sempre vão estar trabalhando, porque é o artigo que rege toda a petição inicial. Bom, vamos lá. E como eu disse, que o pedido tem que ter os fatos, os fundamentos, os fatos e os fundamentos, e ela precisa ser congruente com a sentença, a gente também precisa ter os pedidos. Aqui, os pedidos nada mais são do que um núcleo da petição inicial, porque eu não vou entrar com uma ação para contar uma fofoca para o juiz. Eu vou trazer os fatos, vou trazer os fundamentos e eu vou fazer o pedido. O que eu quero com aquilo? O que decorreu daqueles fatos? Então, ó, o pedido é o núcleo da petição inicial, refletindo a pretensão do autor através de requerimento que indicam a consequência prática pretendida pelo autor. E aqui a gente tem qual a finalidade do pedido, né? Por que eu trago o pedido? Por que eu não vou lá simplesmente contar algum fato para o juiz? A gente tem duas finalidades. A imediata, que que eu busco na sentença, né? A condenação, a declaração, enfim, do direito. E o imediato, fazer valer um direito subjetivo do autor frente ao réu. Por exemplo, aqui no pedido imediato, eu estou fazendo menção, né, ao valor do crédito cobrado, se é uma ação de cobrança, enfim, a entrega da coisa reivindicada. Esse é o pedido imediato. E o imediato é o que eu busco lá na sentença, a condenação do direito, a declaração do direito, enfim. Qual a importância do pedido? Ele determina e limita o escopo do julgamento, ou seja, o juiz vai julgar conforme aquilo que você está pedindo. Você expôs os fatos, trouxe os fundamentos jurídicos e o pedido ele vai delimitar o que o juiz tem que analisar daquilo, o que você está buscando com aquela ação. E ele também influencia diretamente o valor da causa, porque o valor da causa ele é determinado de acordo com a ação e do que você está buscando, o pedido. E olha lá, congruência, evita o julgamento ultra, extra e citra petita. Está lá no artigo 141 e 492 do CPC. E permite análise de dispendência, conexão e coisa julgada. Mais uma vez aqui, ó, congruência.
Os pedidos que vão ser analisados para que a petição e a sentença estejam de acordo. Assim como a petição inicial em si, a estrutura da petição inicial, os pedidos eles também devem seguir alguns requisitos. Primeiro, os pedidos eles têm que ser certos e determinados. O que é isso? O pedido deve ser certo, revelando a qualidade e a quantidade do que se busca, individualizado e determinado. Ele não pode ser a certeza, ela está ligada com essa questão de que ele não pode ser implícito. É preciso que o autor diga exatamente qual é o bem da vida pretendido e determinado. O pedido tem que ser claro, o que se refere aos limites da pretensão. Bom, vamos seguir aqui. Quando a gente fala de tipos de pedidos, a gente tem alguns vários, né, pedidos que podem ser feitos na petição inicial. O primeiro que eu trouxe aqui para vocês é o pedido genérico. É quando o autor não consegue especificar com precisão a quantidade ou qualidade daquilo que ele está buscando. E por isso ele faz um pedido mais amplo. Por exemplo, uma pessoa que move ação contra uma empresa de telecomunicação pedindo indenização por danos morais devidos ao porte indevido de serviço. Nesse caso, o autor pode pedir a indenização genérica, mas ele não consegue especificar o valor. Então, ele deixa essa quantificação para o juiz ou para uma fase posterior, que é a fase de liquidação. Ele pode ser alternativo. Quando que o pedido é alternativo? Quando o autor ele dá ao juiz a opção de escolher entre duas ou mais formas de satisfazer aquela obrigação. Ele está previsto lá no... eu passei aqui sem querer. Lá no artigo 325 do CPC, e ele é cabível quando há uma pluralidade de prestações, e o devedor pode optar por cumprimento de qualquer uma delas. Por exemplo, quando eu entro com uma ação pedindo algum valor, né, requerendo algum valor, e daí eu faço um pedido alternativo, que o réu devolva aquela determinada quantia em valor ou que ele entregue um bem de igual valor do que está sendo discutido. Então, aqui a gente tem ou uma ou outra prestação, entendeu? E daí o juiz, nesse caso, ele pode escolher uma das duas para satisfazer a obrigação, tá? O pedido subsidiário. Aqui, esse pedido é apresentado de forma subordinada ao pedido principal, ou seja, o juiz ele deve analisar o pedido subsidiário apenas se não for possível acolher o pedido principal. Por exemplo, o autor pede a condenação do réu ao pagamento de uma quantia. Caso o juiz não reconheça o direito ao valor total do pedido, o autor faz um pedido subsidiário para que ao menos uma parte do valor seja paga. Então, a gente costuma dizer assim, eu entrei movendo ação contra o X e ele me deve R$1.000. Daí eu faço o pedido para que o autor seja condenado a pagar esses R$1.000 e, de forma subsidiária, se não for o entendimento do juízo, que ele seja condenado a me pagar R$300, por exemplo, referente a algum dano material, enfim. Então, o juiz só vai analisar o pedido se não for possível satisfazer o pedido principal. O pedido cumulativo é quando o autor formula 2 ou mais pedidos na mesma ação, para serem julgados de forma conjunta. Para que isso aconteça, para que eles possam ser julgados de forma conjunta, os pedidos eles devem ser compatíveis entre si e devem atender aos requisitos do artigo 327 do Código de Processo Civil. Gente, eu não colei todos os artigos aqui, porque senão ia ficar muito extenso o material, tá? Mas eu já estou falando e tem slide que vocês vão ver que eu faço a menção deles na frente. Daí, quando vocês estiverem estudando, deem uma olhadinha nesses artigos que é importante. Quando a gente tem o pedido cumulativo, por exemplo, quando
aqui eu vou dar um exemplo para vocês de trabalhista, só para ficar mais fácil de vocês identificarem, tá? Quando um empregado ele ajuiza uma reclamação trabalhista e ele pede pagamento de hora extra e cumulativamente o reconhecimento de vínculo empregatício. Então, esses pedidos eles podem ser analisados, né, e julgados de forma conjunta, porque eles são compatíveis entre si. Pedido de prestação periódica. Esse tipo de pedido envolve situações em que a obrigação deve ser cumprida de maneira recorrente ou contínua, com pagamentos mensais ou anuais. Esse é o clássico exemplo de pensão alimentícia. Quando você pede o pagamento das pensões, da pensão, né? E daí a gente pede as vencidas, ou seja, as que já venceram, as parcelas que já venceram, e as vincendas, as que vencerem no decorrer da ação. Então, esse aqui é o clássico o exemplo de pensão alimentícia. E, por último, o pedido de prestação indivisível, que refere-se às obrigações que não podem ser divididas em partes sem que percam a sua essência ou sua finalidade. Geralmente envolve uma única prestação que deve ser cumprida de forma integral. Então, aqui eu trouxe para vocês os tipos e alguns exemplos para que vocês consigam visualizar isso, tá? Bom, falamos de pedidos, então, já entendemos que os pedidos também devem seguir alguns requisitos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre aditamento da inicial. E depois eu vou voltar lá na linha do tempo para que a gente consiga visualizar onde que a gente já percorreu com as explicações, tá? Bom, vamos por aqui que eu entrei com a petição inicial, só que eu esqueci de fazer um pedido, esqueci de colocar o pedido e a causa de pedir, ou seja, por algum motivo eu não coloquei na ação. Eu posso fazer o aditamento da inicial? Como funciona isso? Eu posso ainda trazer esse pedido com a causa de pedir, ou eu tenho que entrar com uma nova ação? Como que funciona? Bom, o aditamento da inicial, ele é permitido, a ampliação da demanda ela é permitida em duas ocasiões. A primeira é antes da citação do réu. Se eu olhei a ação e vi que falta um pedido, uma causa de pedir, enfim, eu quero aditar a inicial. Antes da citação do réu, a parte autora ela pode alterar livremente o pedido e a causa de pedir, porque ainda não teve a citação, ainda a gente não teve essa relação processual formada, né? Que eu disse para vocês na outra aula de monitoria, que é uma relação tríplice, né? Juiz, autor e réu. Se ainda não teve a citação, essa relação ela ainda não está formada completamente. Então, eu ainda posso fazer o aditamento da inicial. Ah, Ju, mas e se o réu já foi citado? O que vai acontecer? Eu não posso mais mexer? Depois da citação do réu, a alteração ainda é possível, mas ela vai depender do consentimento do réu. Isso é uma forma de equilibrar o processo, para que, garantindo que o réu ele tenha conhecimento e concorde com as novas alegações ou pedidos que você quer aditar, né? Que você quer complementar. E aqui eu trouxe para vocês uma limitação dos autores, né? Embora o Código de Processo Civil ele permita a ampliação da demanda, a doutrina ela aponta restrições quanto ao aditamento da petição inicial após o saneamento do processo, mesmo que o réu consista, mesmo que o réu concorde. Porque o saneamento ele marca a fase em que o processo é organizado para a fase de instrução. E se a gente qual é a crítica? Se a gente permite a alteração, né, o aditamento da inicial após essa etapa do saneamento, os doutrinadores entendem que isso pode comprometer a eficiência e a celeridade processual. Bom,
Ju, mas tem exceções quando a gente fala de aditamento da inicial? Sim, como tudo no direito, a gente tem exceções. Então, há situações em que é permitida a alteração, né, o aditamento, mesmo após o saneamento do processo. Eu coloquei aqui para vocês, ó. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica e o reconhecimento do fato superveniente. Sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Caso surja necessidade de desconsiderar a personalidade jurídica da parte, ela pode ser feita mesmo que depois da fase de saneamento. E o fato superveniente. Se houver a ocorrência de algum fato novo após o início do processo, mas tem que ter relação direta com a demanda, esse fato ele pode ser alegado a qualquer momento, para garantir a solução justa do litígio. Então, essas duas são as exceções, tá? Quando a gente fala dessa crítica de se pode ou não ser feito depois do saneamento, esses dois casos aqui configuram as exceções. Tá, Ju, eu já entendi que eu posso fazer ampliação da demanda, mas e a redução? Ela pode ser feita? A redução da demanda, ela também é possível. O autor ele pode desistir de parte da ação. Por exemplo, ele pode desistir em relação a uma das partes. Por exemplo, eu estou movendo uma ação contra o João e a Maria. Eu posso desistir de mover a ação contra o João. Quero mover a ação só contra a Maria. O processo pode continuar apenas contra um dos dois réus aqui nesse caso, ou o João ou a Maria. E também, quando a gente fala de redução, aqui a gente tem que estudar a possibilidade de transação parcial. As partes, elas podem celebrar acordo parcial sobre parte dos pedidos do que está sendo discutido na ação. Então, eu estou movendo a ação contra a Maria para a gente solucionar X, Y e Z. E daí, nós duas fizemos um acordo, entramos num acordo sobre a questão X. Então, essa questão X, ela já foi resolvida e a ação continua sobre o Y e o Z. A gente vai discutir esses dois outros pedidos. Tá? Então, não sei se vocês conseguiram entender, mas o aditamento antes da citação do réu, ele pode acontecer. Depois da citação, tem que ter o consentimento, a gente tem as duas exceções, e a redução também é possível. Bom, deixa eu voltar aqui para a gente entender. Aqui. Então, a gente já falou da petição inicial, e aqui, artigo 319, 320, que traz os requisitos que têm que estar presentes na petição inicial. E agora a gente vai tratar, e já tratamos do núcleo da petição inicial, né? Que são os pedidos, do aditamento. E agora a gente vai tratar do recebimento. Depois que eu entro com a petição inicial, ela vai ser distribuída através de sorteio para uma das varas competentes. Se for vara única, obviamente, vai ser responsável, né? O juízo vai ser responsável, mas tem comarcas que tem mais de uma vara, enfim. Aqui, por exemplo, em Guará, a gente tem 4 varas, e daí essa petição vai ser distribuída através de sorteio para uma das varas, e o juiz vai analisar para ver se recebe essa petição inicial. Então, aqui a gente vai tratar agora do recebimento da petição. Deixa eu chegar aqui. Recebimento da petição inicial. Bom, feito o exame judicial, depois que essa ação ela foi distribuída, vai ocorrer o exame judicial. O juiz ele vai ver se a petição inicial ela cumpre todos os requisitos, se falta alguma coisa. E daí o juiz ele tem 4 opções depois de fazer esse exame judicial. Ele tem 4 comportamentos, né? 4 decisões que ele pode tomar a partir daí. O primeiro é deferir a inicial. E daí o deferimento dessa inicial é feito por meio de decisão interlocutória. Quando que acontece?
O juiz vai deferir a inicial se ele vê que todos os requisitos do artigo 319, eles estão presentes. Se a ação em si, ela está toda, vamos dizer assim, redondinha para o juiz analisar. Se teve recolhimento de custas, enfim, aquilo que eu já falei para vocês lá na primeira monitoria. Se tiver tudo ok, o juiz vai deferir a inicial por meio de decisão interlocutória e vai determinar a citação do réu para a gente completar a relação processual. Ele pode também promover saneamento da inicial, também por meio de decisão interlocutória. O que é isso? O juiz vai olhar a petição, né, vai fazer o exame judicial, mas ele pode achar ali que falta alguma coisa. E daí ele vai determinar o saneamento da inicial, ou seja, ele vai te dar um prazo de 15 dias para você emendar a inicial, desde que não seja alguma falha, né? Algum erro, algum vício grave que você consiga sanar, ele vai te dar esse prazo de 15 dias para que você consiga emendar a inicial, cumprindo, né, essa exigência, para que depois seja feita a citação do réu, forme a relação processual e siga o processo. Bom, ele também pode interferir a inicial. Quando que ocorre o indeferimento da petição inicial? Vou trazer aqui para vocês. O indeferimento da petição inicial ocorre quando a peça apresentada pelo autor, né, a petição inicial, ela legais exigidos, né, pelo CPC. Em outras palavras, a petição é considerada defeituosa ou inapta a gerar um processo válido. E daí, a previsão do indeferimento inicial está no artigo 330, eu até coloquei aqui para vocês, ó. A petição inicial, aí nos incisos tem as possibilidades de indeferimento da petição inicial, quando for inepta, quando a parte for manifestamente legítima, o autor carecer de interesse processual, não forem atendidas as prescrições dos artigos, e daí o juiz pode indeferir a petição inicial. Deixa eu voltar aqui. E o juiz também pode julgar pela improcedência liminar do pedido por meio de sentença. A improcedência liminar do pedido ocorre quando o juiz, antes mesmo de citar o réu e sem a necessidade de provas, julga que o pedido do autor é manifestamente improcedente. Ocorre quando o direito pleiteado é claramente inviável. E daí tem previsão no artigo 332 do CPC, e aqui é um rol taxativo, tá? Eu até coloquei para vocês, ó. Quando tem pedido contrário à jurisprudência pacificada, quando tem prescrição ou decadência evidente, ou falta de fundamento jurídico, enfim. Quando a gente fala de indeferimento, o autor ele pode corrigir o erro e reapresentar a ação. Então, por mais que o indeferimento ele ocorra por meio de sentença, o autor pode sanar isso e repropor a ação. Enquanto na improcedência liminar, o mérito é julgado e gera coisa julgada, ou seja, o autor não pode repropor essa ação. É importante que vocês entendam essa diferença, porque pode ser que, ouvindo falar assim, você falar, os dois estão tratando de indeferimento, por meio de sentença, enfim, é a mesma coisa. Só que o indeferimento ele ocorre por problemas formais ou falta de adequação da petição, e a improcedência liminar se dá quando o juiz entende que, mesmo com a petição correta, o pedido não tem chance de prosperar, e daí gera coisa julgada. Bom, então, já falamos sobre o recebimento, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre a tutela.
porque a tutela provisória ela pode vir, né? Pode vir na petição inicial. Então, antes de falar sobre a resposta do réu, a gente vai entender um pouco sobre isso. Bom, primeiro a gente precisa fazer a diferenciação de tutela provisória e definitiva. O que é a tutela provisória? Tutela provisória é quando eu tenho a necessidade de ter uma decisão fora do seu tempo, ou seja, de forma antecipada. Eu preciso que o juiz dê uma decisão antes de chegar ao final do processo. Eu preciso daquela decisão de forma antecipada. A tutela provisória, eu costumo falar que ela é uma tutela muito frágil. Por quê? Porque o juiz ele vai analisar a tutela sem ter 100% de conhecimento, né? De análise de provas, enfim. O juiz ele conhece os fatos de forma muito precária. Ele não tem 100% de certeza do que está acontecendo, se o autor realmente tem o direito, enfim, mas ele vai julgar com base na probabilidade. E aqui a gente precisa entender que a tutela provisória, ela tem duas razões. Você busca a tutela provisória ou porque você tem pressa, e daí entendam pressa tecnicamente como urgência daquela decisão antecipada, ou porque você tem alta probabilidade de vencer a demanda. E daí entendam essa alta probabilidade de vencer a demanda como sendo a evidência, tá? Então, a tutela provisória ela pode ser de urgência ou de evidência. São duas espécies, né? A de urgência, quando eu tenho pressa para ter uma decisão final trazida para o momento atual. Desculpa, gente. A tutela de urgência e de evidência. Mas na tutela de urgência ainda. A tutela de urgência, elas são medidas concedidas pelo juiz para assegurar direitos que podem ser prejudicados durante o curso do processo. Eles estão previstos no artigo 300 do CPC e exigem dois requisitos principais. Então, como eu disse para vocês, a gente tem pressa, mas aqui, diferente da evidência que eu tenho a probabilidade, né, a alta probabilidade de vencer a demanda, eu preciso de dois requisitos principais para comprovar a tutela de urgência. A probabilidade do direito, ou seja, o juiz deve ter indícios de que o direito do autor é plausível, e o perigo de dano ao risco ao resultado útil do processo. Significa que, se o direito não for protegido imediatamente, ele pode ser irreversivelmente comprometido. Se eu não tiver aquele direito garantido agora, eu posso comprometer o resultado do processo. Então, é importante a gente entender esses requisitos: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência ela pode ser antecipada, satisfativa, quando adianta os efeitos de uma decisão favorável ao autor, ou cautelar, conservativa, que visa preservar os direitos durante o processo. Por exemplo, eu entro com a ação requerendo que o poder público forneça algum medicamento que é indispensável para o tratamento de alguma doença. Então, eu vou pedir a tutela de urgência de forma antecipada para garantir, né, para que o juiz adiante os efeitos de uma decisão, ou seja, que seja concedido esse remédio que só seria feito na sentença de forma antecipada, por meio de uma decisão antecipada. Ou a tutela cautelar, que visa preservar os direitos durante o processo. Eu entrei buscando a satisfação de uma obrigação, mas durante o processo eu percebi que o réu, né, ele está dando fim ao seu patrimônio para não cumprir com essa obrigação. Então, a tutela cautelar, ela visa preservar os direitos, ou seja, que seja bloqueado os bens, enfim, para que seja possível garantir essa obrigação. Então, a tutela de urgência é que tem que ter a probabilidade do direito e que fique comprovado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ela pode ser antecipada ou cautelar.
E aqui eu trouxe para vocês ó, um quadro com a finalidade de cada uma, ó, finalidade antecipar os efeitos do pedido final, garantir que o processo tenha um resultado eficaz, a natureza, exemplo, ó, tá vendo? Bloqueio de bens para garantir os efeitos, enfim, para vocês conseguirem visualizar isso assim de uma forma mais clara. Então, eu trouxe aqui e depois eu vou disponibilizar o material para vocês conseguirem estudar, né? Eu vou deixar aqui para vocês. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho de tutela de evidência. Ao contrário da tutela de urgência, a tutela de evidência ela não requer a demonstração do perigo ou dano iminente. Ela é concedida quando o direito do autor é evidente, com base em provas robustas. Então, eu coloquei aqui, ó. Ela se aplica quando o direito do autor é muito claro e evidente. Algumas situações em que a tutela de evidência pode ser concedida incluem quando o réu utiliza a defesa de forma abusiva apenas para retardar o processo, quando os fatos apresentados estão claramente documentados. Então, quando que eu estou entrando, né, quando eu entrei buscando, ele é comprovado facilmente por documentos. Então, quando está muito claro de que, quando tem alta probabilidade de que eu vou vencer a demanda, que o meu direito ele está ali documentado, enfim. Então, eu vou requerer a tutela de evidência com base nisso, ou quando há jurisprudência ou tese firmada em casos semelhantes. Então, eu já tenho jurisprudência consolidada sobre aquele caso. Então, eu posso requerer a tutela de evidência com base nisso. Isso garante uma solução mais rápida para os casos que não exigem uma fase probatória extensa. Porque, como eu disse, se eu sou o autor e o meu direito ele está provado através de documentos e eu tenho que trazer esses documentos na petição inicial, então não exige uma fase probatória extensa. Está ali demonstrado. Então, eu vou requerer em tutela de evidência. Bom, então, essa parte de tutela de urgência e tutela de evidência é extremamente importante, não só na teoria, mas na prática, porque em inúmeras ações você precisa dessa decisão antecipada, então é extremamente importante que vocês entendam a diferença de tutela de urgência e de evidência, os requisitos de uma, os requisitos da outra, qual a diferença desses requisitos, por que que na tutela de evidência, né, eu não preciso da urgência, é extremamente importante. Então, se essa explicação não foi suficiente para você entender, porque eu sei que é um assunto mais complexo, mais extenso, me procura, manda sua dúvida, não fica com dúvida disso, porque é extremamente importante você entender essa parte, tá? Então, vamos voltar aqui para a gente entender. Bom, tratamos de petição inicial, o recebimento, né, que o juiz ele pode deferir a petição inicial, mandar emendar, enfim, ou indeferir, ou julgar liminarmente pedido aqui. Feito o recebimento, o juiz vai mandar fazer a citação do réu. Depois de tudo certinho aqui com a ação, preenchido todos os requisitos, sanados o vício que dá para ser sanado através de emenda no prazo de 15 dias, o juiz vai determinar a citação do réu. Ju, mas a citação do réu já é para ele apresentar a defesa? Não. A citação do réu é para a audiência preliminar de conciliação e mediação. Essa audiência ela ocorre antes da resposta do réu. Então, vamos lá. Deixa eu ver se dá tempo, para não ficar muito extensa. Audiência de mediação e conciliação. Primeiro, a gente precisa entender também que o Código de Processo Civil, ele traz 3 audiências no rito comum, que é o que a gente está estudando aqui. Audiência preliminar de mediação e conciliação, que pode ocorrer em qualquer processo
para tentar uma autocomposição que, uma vez obtida, né, uma vez que alcançada essa autocomposição, leva à extinção do processo com resolução do mérito, a audiência de saneamento, que não é muito comum, que ocorre apenas em causas complexas, a fim de que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, e a audiência de instrução e julgamento, que será designada na decisão de saneamento, sempre que não for possível o julgamento antecipado do mérito. Mas essa audiência de instrução e julgamento ela é feita mais para frente e não é o que a gente vai ver agora. Agora a gente vai falar um pouco sobre a audiência de mediação e conciliação. São formas alternativas de resolução de conflitos, com previsão no artigo 344 do CPC. Mediação. Quando que eu utilizo a mediação e quando que eu utilizo a conciliação? A mediação ela é utilizada quando há um vínculo anterior entre as partes e o mediador ele ajuda a restabelecer a comunicação e facilitar o diálogo entre as partes, visando a autocomposição. E a conciliação? O conciliador propõe soluções, geralmente quando não há uma relação prévia entre as partes. Essas audiências são obrigatórias em muitos casos e representam uma tentativa de solução rápida e amigável para o conflito, como prevê os artigos 165 a 175 do CPC. Quando a gente tem a autocomposição, né, das partes no começo do processo, no começo dessa linha processual, a gente exclui todo o resto, né? E o processo ele se torna muito mais célere, muito mais rápido. Então, é por isso que antes da resposta, a gente faz o Código de Processo Civil, ele prevê essa audiência de mediação e conciliação, justamente para ver a possibilidade de encerrar o processo antes da fase de instrução, enfim, antes de resposta. Então, essa é uma audiência muito importante que, como vocês viram aqui, é obrigatória em muitos dos casos. Ju, mas quando que ocorre a audiência de mediação e conciliação? Se o réu é citado para essa audiência, como que isso acontece? Ó, eu coloquei aqui um quadrinho para vocês para ficar mais didático o entendimento sobre isso. Quando terá audiência? Essa aqui é a autora, tá? E esse aqui é o réu. Como eu disse para vocês lá no início, a previsão do artigo 319 traz para a gente que o autor ele tem que manifestar o interesse ou não sobre a realização da audiência de conciliação. Então, aqui, ó, o autor deverá manifestar a respeito do interesse na audiência de conciliação e mediação na petição inicial. Esse é o momento do autor falar: eu quero participar da audiência de mediação e conciliação, eu quero tentar uma autocomposição. E o réu citado, ele deverá manifestar a respeito do interesse na audiência de conciliação e mediação por meio de uma simples petição ao juízo. Ele não vai fazer a defesa dele ainda. O oficial de justiça, né, ou se for por carta, vai citar ele e vai perguntar se tem interesse ou não, para que ele forneça o e-mail, enfim. E daí, por simples petição, o advogado vai falar: fulano de tal tem interesse na realização de audiência de conciliação e mediação. Então, quando terá audiência? Quando o autor e o réu quiserem, terá audiência. Quando o autor quiser, mas o réu não quiser, terá audiência. Agora, quando o autor não quiser, mas o réu quiser, terá audiência. Ou seja, o que a gente consegue concluir aqui? Que quando uma das partes quiser audiência, terá audiência. Quando não terá audiência? Quando as duas partes elas manifestarem expressamente o desinteresse na audiência de conciliação. Então, tem que ser expresso, porque se o réu for citado e ele não falar se ele tem interesse ou não, entende-se que ele tem interesse. Então, se não tiver uma manifestação expressa pelo desinteresse, no silêncio das partes, o juiz vai entender que eles têm interesse nessa audiência e ele vai designar a audiência. Então, eu deixei aqui o quadro para vocês, para ficar mais fácil de vocês entenderem. A audiência de conciliação e mediação também tem casos que trata de direito indisponível. Então, nesses,
não terá audiência nem se o autor quiser, nem se o réu quiser. Se for direito indisponível, a gente não tem essa previsão de audiência de mediação e conciliação. Bom, vamos supor então que a gente fez audiência de mediação e conciliação e a gente conseguiu essa autocomposição, a gente conseguiu chegar num acordo. O que acontece? Se tiver acordo, o acordo é homologado, né? O juiz vai homologar o acordo feito na audiência, que passa a ter força de título executivo judicial. E daí ocorre a extinção do processo. Como eu disse, a gente evita todas as os outros passos daquela linha processual e o processo ele é extinto com resolução do mérito. Por que eu coloquei aqui? É normalmente extinto com resolução do mérito. Porque, como eu disse, pode ser que nessa audiência as partes cheguem num acordo só com relação a um pedido, enfim, a uma demanda, a um ponto daquela ação. Então, sobre aquele ponto, vai ser extinto, sobre o resto, vai seguir. Bom, as partes cumprem o que foi acordado e, se houver descumprimento, a parte prejudicada ela pode executar o acordo judicialmente, porque ele tem força de título executivo judicial. E agora, se não tiver acordo, a gente foi para a audiência, fez a audiência, não teve acordo. Quando não tem acordo, o processo ele segue normalmente e daí abre o prazo para a resposta do réu. E daí, aqui eu coloquei para vocês entenderem como é feita a contagem de prazo para a resposta do réu. Quando tiver audiência de conciliação e essa for infrutífera, não resultar em acordo, em autocomposição, o réu tem 15 dias contado do dia útil seguinte ao término da audiência para apresentar a resposta. Quando não tiver audiência, e aqui esse quando não tiver audiência é nos casos que trata de direito indisponível. Se não for caso de audiência, 15 dias contados da citação do réu, né? Aqui ocorre, né, essa contagem de prazo é feita, por exemplo, quando é por oficial de justiça, o prazo começa a contar da juntada da certidão do oficial de justiça no processo. Então, ele foi intimado dia 14 do 10, que é uma segunda-feira. E o oficial de justiça só juntou no dia 15. Vai começar a contar da juntada da certidão do oficial de justiça no processo. E quando tiver petição de cancelamento, ou seja, quando o réu manifestou, quando o autor ele manifestou na petição inicial que não tinha interesse na audiência de conciliação e mediação, e o réu também, através de petição simples direcionada ao juízo, ele fala que não tem interesse. Então, são 15 dias contados a partir da intimação da decisão que cancelou a audiência. Então, se as duas partes não quiserem, o juiz vai dar uma decisão de que não vai ter a designação dessa audiência, e daí começa a contar os 15 dias para o réu apresentar a sua resposta. Bom, para não ficar muito extenso, né, essa parte de hoje, eu vou finalizar por aqui. Vou voltar mais uma vez aqui na linha do tempo para a gente entender onde a gente parou. Ó, tratamos de petição inicial, o recebimento, né? Quais são qual é o comportamento do juiz frente ao recebimento dessa ação, o que ele pode fazer, a citação do réu, depois de preenchido todos os requisitos e sanado o vício que dá para ser sanado, é feita a citação do réu para completar a relação processual, que eu disse para vocês, autor, réu e juiz, e mediação, buscando a autocomposição das partes, né, e a celeridade processual. E aqui eu tratei com vocês também da contagem de prazos para a gente começar a falar da resposta do réu aqui. Mas então eu vou parar por aqui e na monitoria de semana que vem eu trato com vocês sobre... Vou parar de compartilhar aqui. Na monitoria de semana que vem, eu trato com vocês, vou começar a trabalhar essa questão de resposta do réu e vou seguir a linha processual. Quando tem réplica, quando não tem, o que é feito depois da resposta do réu. Então, essa é matéria para a nossa próxima monitoria.
Então, como eu disse, se você estiver vendo essa aula gravada depois e tiver dúvidas sobre algum desses assuntos que eu tratei nessa aula, me procura. Eu até, quer ver? Vou deixar aqui de novo, ó. Deixa eu colocar aqui, para a gente finalizar. Minhas redes sociais, eu também estou no grupo lá, onde eu mando o link para vocês. Então, no grupo do Quarto AN e no grupo do Quarto AM tem meu número, entre em contato, me manda e-mail, enfim, me chama no Instagram, que a gente vai sanar essas dúvidas, tá? Essa parte é muito importante, não só para a matéria de processo civil, mas para as outras matérias, depois para vocês entenderem o recurso, qual recurso cabe de decisão interlocutória, qual recurso cabe de sentença. Então, extremamente importante até para a vida prática de vocês. Gente, é isso. Espero que eu tenha conseguido passar o conteúdo para vocês. Se vocês puderem me dar o feedback das aulas, se vocês estão gostando dessa aula em slide, ou se vocês acham que o slide não está conseguindo transmitir para vocês, mesmo que você esteja vendo gravado, me dá um feedback lá nas minhas redes sociais, enfim, isso é muito importante para eu conseguir alinhar as, as minhas expectativas, né, de passar o conteúdo e as expectativas de vocês, preparar vocês, né, auxiliar vocês para as provas. E é isso, gente. Eu vou disponibilizar o material também, tá? Tenham um ótimo final de semana. Bom dia para vocês, gente.